Olá amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário Investidor. Esse vídeo eu quero falar tanto do fundo imobiliário, fazer uma leitura do GGRC e também falar da subscrição desse fundo. Então vai ficar um pouquinho longo, porque se eu falar só da subscrição, faz muito tempo que eu não leio esse fundo, que eu não dou uma leitura nesse fundo, então é ideal para a gente entender. Atualmente, só para vocês terem uma ideia, o valor patrimonial da cota está R$ 124,61 e ele está pagando dividend yield de 0,49. O valor de mercado de sexta-feira R$ 146,35. Guardem esse número aí. O que nós vamos ver aqui é o relatório de agosto, que foi o último publicado, pelo menos o último que eu encontrei de agosto do GGRC. Mas já dá para a gente ter uma ideia, porque não mudou muito de lá para cá. A Supernova é a gestora do fundo imobiliário. Hoje eles têm um patrimônio líquido de 814 milhões, pretendem crescer aí. O valor patrimonial da cota é 125,29, como eu falei, no fechamento lá estava 144, então agora fechou sexta a 146, está andando de lado há um bom tempo, e eu acredito que talvez que a subscrição caia, mas isso a gente fala mais para frente. 1,10 taxa de gestão e administração, e eles têm 81 mil cotistas, muitos cotistas aí. Aí nós temos aqui como gestor a Supernova Capital, a CM Capital, a administradora, e a Vortex é a escrituradora. Bate-papo do gestor aqui falando sobre o próprio fundo, sobre a volatilidade do Covid, tudo que aconteceu, sobre os Estados Unidos, a distribuição de dividendos, fala que distribuiu 68 centavos, o fluxo de rendimento foi normalizado, então foi normalizado os rendimentos porque todos os locatários agora estão adimplentes e vale lembrar que tem um processo judicial com a locatária Aetária Sistemas Automotivos que ainda está em tratativas, então tem ainda um a receber, mas pelo menos nesse mês pagou tudo normal. Sistemas automotivos, pagamentos, falando aqui sobre ela. E ele sempre distribui 95% dos lucros auferidos e apurados segundo o regime de caixa. Dá uma olhadinha aqui, vocês estão a dar uma olhada. Ele teve um rendimento de 4 milhões e distribuiu 68 centavos. Então ele vem distribuindo aqui em julho 64, 64, 68. Como foi todo mundo adimplente, deu 68 centavos. Ficou 4 centavos nos 2 meses anteriores. Os dividend yields dos últimos meses, vocês podem ver 71, aqui 76, aqui 59, aqui 71, 64, 64, 68. Então ele está pagando nessa faixa aí de 68 centavos, em média. Como é feito todo por inquilino, achei legal essa distribuição de resultado. Então se a gente sabe que a ETRA está inadimplente, quer dizer que ela está inadimplente 12 centavos. Então a gente tem 12 centavos por cota para receber dela aí de algum mês para trás que ela ficou inadimplente. Ficou legal. E coloca aqui como a gente tem despesas administrativas e outras despesas dando 68 centavos. Aí você tem uma ideia por cada inquilino que ele tem, quanto é cada um. Excelentes inquilinos. A distribuição de casas 6 meses aí, dos últimos 6 meses por cota, quanto cada um deu. Eles estão pagando bastante pouco, então bastante coisa atrasada aí da AETRA. A rentabilidade, isso aí é comparando com o valor do mercado. E aqui como eles estão distribuídos, os cotistas. Tem uns cotistas aqui no meu Tocantins, mas a grande maioria dos cotistas estão no estado de São Paulo. Mas aqui está a distribuição dos cotistas e os números de cotistas vêm evoluindo, chegando a 81 mil cotistas. O volume de mercado deu uma baixada, foi uma alta lá em novembro por causa de uma subscrição e agora provavelmente que a próxima subscrição vai aumentar o volume de mercado. Cronograma de reajuste dos aluguéis, tem alguns aluguéis reajustando em outubro, que a gente pode ver alguma melhora aí, mas principalmente aqui junho e janeiro são os meses que mais tem reajustes.
esse fundo imobiliário ele é considerado logística, mas ele é igual ao XPIN, ele tem a sua maior parte industrial. Se a gente fosse hoje comparar, a gente compara ele mais com o XPIN do que com o XPLG. Então ele é 56,72 industrial e 43,28 logístico. E assim está distribuído seus imóveis por regiões, maior parte na região sul, depois sudeste, centro-oeste e por último nordeste. E por ramo de atividade é interessante, metalurgia e siderurgia 30,73%, química e petroquímica 21%. Esses dois aqui são ramos de atividades dificilmente você consegue substituir facilmente o inquilino. Então é bem claro mesmo, industrial. Temos comércio varejista, têxteis, alimentos, bebidas e agronegócios. Reajustes 86,59% pelo IPCA e INPC, que é o Índice Nacional da Produção da produção comercial. Agora eu errei a letra. 11,28% e IGPM só 2,14%. Grande maioria pela IPCA. Vencimento dos contratos 2030, 2028, 2027, 2025. Então, bem para frente está vencendo os contratos. Temos um bom tempo. Esses são os ativos. Os ativos de galpões logísticos, 100% dos contratos atípicos. Alugado para Nicei, para Ambev, para Moinho Iguaçu, Todino, Hering, Ambev, Suzanes e Santa Cruz. Todos esses são galpões logísticos. Aqui estão os imóveis industriais com 100% também de contratos atípicos. Seu Pago, Jeff, Camargo, Copobras, a ETRA, essa ETRA que está dando aí a dor de cabeça, a Covalan e a Bentley. Esses são os inquilinos deles. E essa é a leitura do fundo. Agora que a gente já leu o fundo, vamos acompanhar aqui no site Ticker 11 a emissão. A emissão será uma oferta restrita, então é 476, onde vai ter direito de preferências e apenas direito de preferências, mais nada. A preço da cota está 128 nessa quarta emissão. E olha lá, vou voltar para mostrar, no mercado está 146. Vocês podem notar que quando saiu, ao final, iniciou o dia, já sabendo dessa nova subscrição, o mercado já deu um tapa para baixo. De 151 já foi lá em 147. E talvez chegue mais próximo aqui do 128. Chegando mais próximo do 128, o dividend yield dele, que está hoje 0,49, talvez fique 0,53, 0,54 e comece a ficar interessante esse fundo, porque com 0,49 sendo de indústria, eu prefiro ainda o XPIN, está pagando um pouquinho mais. Não estou recomendando compra para ninguém, nem venda para ninguém. Não é recomendação, é fins dados sendo comentados por mim para vocês. Então a subscrição vai ter 34,57%, então o fundo vai crescer bem, eles querem captar 336 milhões e assim o fundo vai passar de 1 bilhão de reais de tamanho. A data base para receber esses direitos vai ser dia 11/11, então ainda dá tempo, quem quiser participar. Quem não quiser participar apenas fica de fora esperando para ver se a cota cai, né? Provavelmente deve cair no dia 12/11, que é o dia do ajuste do preço. De 16/11 a 7/12 a pessoa pode fazer a solicitação. Você não pode negociar os seus direitos, não terá direito de sobra, não terá oferta pública. Então você tem apenas de 17 de novembro a 7/12 para fazer sua solicitação de subscrição. E a liquidação dessa subscrição vai ser dia 9/12. Então ocorre tudo em dezembro, aí bem rápido. Aí, Kiko, mas e aí? Eles vão pegar nossa verba, a grana da subscrição e vão fazer o que com esse recurso? Aí eles colocaram aqui: os recursos líquidos a serem obtidos na quarta emissão serão efetivamente revertidos para o fundo, utilizados pela administradora e pela gestora na medida que identifique e negocie ativos para integrar o patrimônio do fundo que estejam de acordo com a política de investimento do fundo e estejam
alinhadas estrategicamente e definidas pela gestora como mais vantajosas para o fundo. Então, ou seja, eles não, olhando aqui o documento oficial, eles ainda não colocaram nada oficial para a gente poder saber aonde eles vão gastar esse dinheiro. Vamos dar um cheque em branco para eles aí. Então, pessoal, essa aí foram as informações da subscrição. A subscrição você vai começar só lá em 16 de novembro, tem um bom tempo até lá. A data base é 11/11, período, a proporção de preferência 34,57 e o preço 128,77. Um bom desconto em relação ao preço do mercado. Então, pessoal, vou parando por aqui. O vídeo ficou muito longo porque eu quis ler o fundo e depois falar da subscrição. Deixe seu like, inscreva no canal, lembrando que isso aqui é tudo para fins educacionais. Eu quero que vocês aprendam a tomar suas decisões e fiquem bem informados da situação dos fundos imobiliários que vocês têm na carteira. Grande abraço a todos e até a próxima!